tudo bom? Graças a Deus. Mais uma vez para trazer um pouco da palavra de Deus ao seu coração. E hoje vamos falar um assunto entrar um pouco, né? Um pouco a respeito da fé. O que é fé? O fé muitas vezes é um assunto mal entendido entre as pessoas. E eu não tenho visto hoje nas denominações ensinando fé, aquela fé a qual Jesus disse: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, nós vemos, a Bíblia cita que Abraão é o pai da fé. Aí eu fico falando, se Jesus é o autor e consumador da fé, por que Abraão é o pai da fé? É interessante isso, né? Uma vez que nós estamos baseados na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra a respeito de Cristo Jesus. E a fé é a convicção que eu possuo coisas que não vejo, mas que são minhas. Fé é estar convicto que tenho coisas que não vejo, mas que são minhas. Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é estar convicto de algo que está fora do meu alcance visual, porém está dentro do meu espírito, testificado pelo Espírito Santo, embasado na palavra de Deus, e que eu tenho algo. E isso me leva a falar, a pronunciar, que a fé leva à confissão. E a confissão produz salvação, baseado na fé na palavra de Deus. E diz a Bíblia que Abraão é pai da fé, né? Quando nós vemos aquela passagem lá no capítulo 22 de Gênesis, onde Deus pede o sacrifício ao seu filho Isaque, ali se solidificou uma fé genuinamente baseada na palavra de Deus. Porque o homem existe dois tipos de fé. A fé natural e a sobrenatural. A fé natural é aquela que o homem tem em si. Todo homem crê em algo. Mas a fé sobrenatural só é produzida pela palavra de Deus quando enxertada, infiltrada no seu espírito. Porque diz que a palavra de Deus que gera a fé ao coração humano. Não tem outro recurso, uma fé sobrenatural, somente ouvindo a palavra de Deus. Se você não para ouvir a palavra de Deus, se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você não tem essa fé que salvifica, essa fé sobrenatural que move o sobrenatural. Porque para agir nas coisas sobrenaturais, somente algo sobrenatural. E a fé é sobrenatural porque ela vem da palavra de Deus. Ela é fruto da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus vai dando consistência, vai gerando em nossa consciência humana e espiritual a convicção das coisas. A fé está convicto, certo de que eu possuo coisas que não vejo. Então, quando Abraão vai, que Deus lhe pede o seu filho em sacrifício, ali começa a nascer um pai da fé, onde Deus diz: verdadeiramente esse homem ele tem um coração despojado, tem um coração que se coloca diante de mim. É interessante notar que, quando Deus pede a Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 1 e 2, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ou seja, toma agora o teu filho Isaque, a quem tu amas. Olha o conflito de Abraão. Abraão estava em conflito entre o amor paternal a Isaque e a obediência a Deus. Quer dizer, eu vou prestar atenção a quem? Ao amor paternal, obediência a Deus. Mas Abraão diz: eis-me aqui. Eu tenho certeza que Abraão sabia algo no seu interior da seguinte forma: que Deus não usaria de conceitos pagãos para favores, sacrifícios. Não usaria favores de Deus através de sacrifício. Então ele tinha essa convicção. Mas ele estava naquele conflito, teve um conflito entre
a paternidade, o amor ao seu filho, obedecer a Deus. Será que eu sacrifico ou não? Mas ele toma atitude. E sem notar que aqui não havia uma promessa de Deus, não havia que ele se basear, não. Ele tinha que crer, ou seja, quando Deus concedeu, e quando naquela conversa com Sara, expulsa Isaac e sua serva, ali Deus deu um substrato suficiente para que ele apoiasse sua fé, deu esperança. Deus fez promessa. Mas aqui não, aqui ele apenas chamou. Disse: Abraão, toma teu filho e sobe. Sacrifica teu filho. Sobe no monte que eu vou te mostrar. Deus não lhe deu razão nenhuma, na verdade, nesse momento aqui, para que ele apoiasse o pedido que havia feito de sacrificar o seu filho. Como ele fez quando expulsou Ismael e Agar. Olha só o que diz em Gênesis 21, versículo 12. Quando expulsa Sara, dá conselho a Abraão, diz: Abraão, tem que sair, porque ele não vai herdar o que Isaac vai herdar. Lança fora. E Abraão ficou até receoso, achou que foi mal. Sara foi mal, houve muita maldade. Aí o próprio Deus chega a ele e anima. Aqui não, aqui Deus pede rapidamente: vá sacrificar seu filho. Cá, quando ele foi expulsar o filho, o Deus ainda trouxe promessa. Diz assim no versículo 12 do capítulo 21 de Gênesis: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Ou seja, Isaac será chamada a tua semente. E estava com isso no seu coração. Parece uma coisa impressionante. A fé é algo interessante, porque parece até que o pedido de Deus estava contrário à própria promessa de que por Isaac se formaria uma nação escolhida. Sacrifica. Mas ele diz: não, através desse que vai formar a nação. É da tua semente, é dele. E Deus manda sacrificar. Onde começa a fé do homem? Uma fé firme, forjada, não olhando para os obstáculos. E não obstante tudo isso, ele sobe, porque ele tinha no seu conceito que se Deus poderia trazê-lo dos mortos, o seu filho. Ele sobe naquela convicção. Havia uma fé. Parece que Deus estava contra o próprio Deus. Fé contra fé e promessa contra a própria ordem. Parece. Mas ele resolveu crer, ele resolveu tomar uma atitude de crer na palavra de Deus. Ele não ouviu os seus sentidos. Ele ignorou todos os seus sentidos. Porque a fé, assim, ela anula os sentidos. E age somente por crer, pelo que a palavra de Deus determina. Né? Na verdade, muitos dizem que Deus tentou Abraão. Até as escrituras dizem, que eu li agora, Deus tentou Abraão. Mas na verdade Deus não tenta. Né? Algumas versões dizem que Deus tentou Abraão. Né? No versículo 22, versículo 1 em diante. Né? A tentação, na certeza, é do diabo. Porque tem propósito unicamente de conduzir ao pecado. E Deus não. Deus conduziu uma prova para a vitória. Aí é uma provação que conduz à vitória, ao sucesso. Então, a fé é algo que nós temos que ensinar para as pessoas. Crer incondicionalmente na palavra de Deus, porque ela é verdadeira, ela é suficiente. Ela que traz fé, ela que traz vida. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se creres e confessares, serás salvo. Se com o teu coração crê para a justiça e com a boca confessares para a salvação. A Bíblia diz que Abraão não duvidou por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Porque estava certíssimo de que ele traria à existência o que não existe. Isso foi forjando dentro dele. Então, somente a aproximação com Deus pela palavra que vai gerando essa fé. Hoje não temos sido ensinado, não, essa fé. Nós somos ensinados muito a olharmos para as circunstâncias, para os obstáculos. Então, eu preciso seguir essa palavra de Deus, porque ela é infalível.
Havia um conflito, na verdade, em Abraão, sacrificar Isaac, sua paternidade e seu amor ao seu filho amado. Jesus, o Senhor Deus disse: a quem tu amas, o filho quem tu amas, vai sacrificar. Vai lá. E ele toma, fica aqui, moço. Nós vamos subir e nós voltaremos, porque estava certíssimo que Deus tornaria a trazer. Ele tinha convicção no seu coração. Fé é estar convicto que eu tenho coisas que não vejo, mas que são minhas, que me pertencem. Ainda que eu não veja, lá está. É real, estão longe do meu alcance visual. Os meus sentidos não podem impedir com que minha fé seja infrutífera. Minha fé seja impedida. Porque minha fé está baseada na palavra de Deus. É o substrato daquilo que eu creio, é a palavra de Deus. Ela diz que aquele que crê não será confundido, não será envergonhado. E para mim crer em muitas coisas, eu preciso ouvir. Como é que eu vou crer na salvação se eu nunca ouvi? Como é que eu vou crer na minha cura, na minha libertação, na transformação da minha casa, da minha família, se eu nunca ouvi a respeito? Então a Bíblia diz: como é que crerão se não ouviram? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Portanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que seja exposta a palavra de Deus. Abraão vai lá. Ainda que você não tenha razão nenhuma para crer, Abraão obedeceu. Talvez nós não tenhamos nem razão nenhuma para crer agora no momento. Né? Não temos razão nenhuma, nada para nos sustentarmos. Porque quando Deus pede a Abraão, aqui não tinha nada para sustentar. Vai lá sacrificar o filho que tu amas. E esse conflito entre o amor paternal e a obediência a Deus venceu a obediência. Ele falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Na verdade. E Abraão foi bem-aventurado. Por isso que até hoje se fala: Abraão, o pai da fé. Que nós creamos na palavra de Deus. Porque a fé é o terreno mais forte, mais real e mais seguro que podemos pisar, que podemos colocar os nossos pés. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.